do Brasil. E ele já está comigo aqui, o pastor Júnior. Bom dia, pastor. Bom dia, William. Bom dia, ouvintes da Alternativa FM. A partir de agora você vai pilotar a máquina do som. É contigo. Que alegria estar mais uma manhã de segunda-feira aqui com vocês, para mais um papo sobre Deus. Quero te convidar a você abrir sua mente, abrir seu coração, sentar junto comigo nessa mesa para a gente conversar um pouquinho mais sobre Deus. No último papo sobre Deus a gente falou do dilúvio, né? E a gente desmistificou aquela ideia de um Deus irado resolvendo punir a humanidade. A gente entendeu que era um Deus bondoso, querendo renovar todas as coisas, querendo fazer com que a humanidade melhorasse, e por isso ele aplicou o dilúvio. E hoje a gente caminha um pouquinho mais no livro do Gênesis. A gente está numa perspectiva aí de trazer o início de todas as coisas, e lá no capítulo 11 de Gênesis a gente tem um episódio muito interessante, conhecido por todos. Teve até uma novela de uma emissora muito conhecida que abordou esse tema, Torre de Babel. Hoje eu quero falar sobre essa Torre de Babel. Depois que Noé saiu da arca e começou a se multiplicar, sua descendência começou a povoar a terra, lá em Gênesis 11 diz para nós que eles chegaram numa planície chamada Sinar, e lá eles decidiram fazer tijolos, descobriram como fazer massa de pedreiro, né? Essa massa de cimento. E aí eles decidiram construir uma cidade para eles e uma torre que chegasse até o céu, para que eles ficassem juntos ali e se tornassem famosos naquele tempo. Mas o texto vai dizer que Deus desceu do céu e resolveu acabar com a festa deles, acabar com aquela torre, acabar com aquela cidade. E Deus confundiu as línguas. Naquela época só se falava uma língua na terra inteira. E Deus decidiu dividir as línguas. E aí um começou a falar um idioma, outro começou a falar outro, e eles não se entendiam mais, eles se espalharam. Saíram de Babel, e aquela cidade, aquela torre ficou conhecida até os dias de hoje como Torre de Babel. Bom, essa história é interessante porque aqueles homens queriam ter comunhão. Aqueles homens queriam estar juntos. E ter comunhão, aparentemente, é uma coisa boa. Desejar estar junto com outras pessoas, com outros semelhantes, é uma coisa boa. Mas aquela comunhão era uma comunhão contra a vontade de Deus. E nem toda comunhão Deus aprova. Parece meio estranho, né? Um pastor dizer que não é toda comunhão que Deus aprova, sendo Deus um Deus de comunhão. Mas quando os homens se juntam para praticar o mal, Deus reprova essa comunhão. Exemplo, quando pessoas se juntam para realizar assaltos, para roubar de outras pessoas, para tomar por violência aquilo que não é seu, Deus reprova essa comunhão. Quando homens se juntam para fazer assassinatos, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver um vídeo de integrantes de uma facção criminosa, cada um portando o seu fuzil, sua arma, e eles dão as mãos porque eles querem invadir o território de uma outra facção criminosa, e eles estão prontos para chegar lá e matar quem tiver que matar para tomar posse daquela outra região criminosa. E eles dão as mãos, oram o Pai Nosso, às vezes oram uma Ave Maria, às vezes fazem a oração de São Jorge, mas fato é que eles se juntam, estabelecem comunhão, mas para praticar o mal. E Deus aprova essa comunhão? Deus ouve essa oração feita para tirar a vida dos semelhantes? Não. Deus reprova essa comunhão. Esquemas de corrupção, reuniões que são feitas no Congresso, na Câmara, para prejudicar a população. Deus reprova essa reunião. Deus reprova essa comunhão. Quando a gente se junta para falar mal de alguém, para depreciar a imagem de alguém, Deus reprova essa comunhão. Então eu já citei aqui exemplos de algumas comunhões, de algumas reuniões que Deus não aprova, mesmo Ele sendo Deus da comunhão. Ele reprova alguns tipos de comunhão. E essa comunhão do povo de Babel foi mais uma comunhão que Deus reprovou. E por que Deus reprovou a reunião dos homens de Babel? Vamos voltar um pouquinho. Gênesis capítulo 9, versículo 1 diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos,
e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Essa é a vontade de Deus. Que os homens espalhassem a terra, povoassem a terra, multiplicassem-se, até que a terra ficasse cheia. Mas os homens daquela época decidiram se afastar de Deus e da sua vontade. Eles decidiram abandonar a missão que Deus tinha dado para eles, para ficarem só no seu conforto. Eles decidiram ignorar a ordem de Deus. Olha, multipliquem-se, tenham muitos filhos e povoem toda a terra, todos os continentes. Eles ignoraram essa vontade de Deus, porque o seu conforto, estar ali naquela cidade boa, naquela planície boa, que era a planície de Sinar, estar ali era mais confortável. E aí a gente cai num problema que a humanidade hoje tem vivido. É o famoso bem-estar em primeiro lugar, a qualquer custo, a qualquer preço. O meu bem-estar precisa ser o alvo da minha vida. E aí, o problema é que na busca desenfreada pelo conforto, essa busca desenfreada que nós, seres humanos, vivemos pelo nosso conforto, tem feito muitas pessoas aceitarem o errado para alcançar esse conforto. Tem feito muitas pessoas buscarem o ilícito. Muitas pessoas se envolvem em coisas erradas, se envolvem em esquemas, tão somente para alcançar o seu conforto, para alcançar o seu bem-estar. E na verdade mesmo, o sentido da minha prosperidade é eu poder ser bom para o meu próximo. Se há alguma vontade no coração de Deus de abençoar uma pessoa na terra, é para que essa pessoa abençoada na terra seja bênção para outros. Deus, quando chama Abraão, ele diz: Abraão, eu te abençoarei, mas seja você uma bênção. E quando eu vivo apenas para mim mesmo, como os homens de Babel decidiram viver, vamos abandonar a missão de Deus de povoar a terra, porque a gente quer ficar aqui confortável, a gente quer ficar aqui no nosso bem-estar. Quando eu decido viver assim, Deus não sente prazer em enviar a prosperidade sobre a minha vida. Eu vou lutar pela prosperidade, mas vou lutar sozinho. E geralmente quando o homem luta sozinho pela sua prosperidade, ele percorre caminhos errados, caminhos que não são caminhos do bem. Eu quero, nessa manhã, nesse nosso papo sobre Deus, falar de 3 conceitos de amor desenvolvidos por homens muito interessantes na história da humanidade. Eu quero falar de 3 homens que desenvolveram um conceito de amor diferente. E aí você, ouvinte, vai ver em qual você se encaixa. O primeiro homem que eu quero falar é o filósofo Platão. Você conhece Platão? Já ouviu falar? Foi discípulo de Sócrates. E Platão, você já talvez ouviu a expressão amor platônico, né? Que a gente entende que é aquele amor que não é correspondido. Mas Platão, ele defendeu o amor como o seguinte: o amor é o desejo da conquista. É o desejo de tomar posse que eu não tenho. Por exemplo, eu passo aqui pelo centro de Bicas e aí vejo na vitrine daquela loja de celular ali um celular maravilhoso. Aquele celular que custa, sei lá, 5 vezes um salário mínimo. E aí eu não tenho condições de ter aquele celular, mas eu desejo aquele celular. E todo dia eu passo por aquela vitrine, paro e fico ali fitando os meus olhos, eu fico desejando aquele objeto. Platão vai dizer que o amor é isso, é o desejo da conquista. E aí um certo dia, né, eu resolvo entrar nessa loja, e aí eu pergunto à moça da loja: quanto custa esse aparelho de celular? E a moça fala assim: 5 vezes um salário mínimo, e eu só ganho uma hipótese. E aí eu parcelo: moça, você parcela em 64 vezes? E ela diz: parcelo. E aí eu adquiro aquele objeto e fico aí 5 anos, 7 anos pagando aquele objeto, porque o meu desejo era conquistá-lo. Segundo Platão, quando eu conquisto aquele objeto, ele passa já a não mais ser fonte do meu desejo. O meu amor por ele acaba. E aí agora, tendo aquele objeto, eu vou desferir o meu amor para outra coisa que eu ainda não tenho, que eu quero conquistar. Esse é o conceito de amor de Platão. O discípulo de Platão, Aristóteles, ele vai defender outro conceito de amor. Ele vai dizer: olha, amor é o que eu sinto por aquilo que eu tenho, pelo que eu já conquistei. Amor é o que eu sinto pela minha esposa, pelos meus filhos. Amor é o que eu sinto pelo meu carro, pela minha casa, pela minha vida. Bom, aos meus olhos, esse conceito de amor de Aristóteles é melhor do que o conceito de amor de Platão.
Porque o conceito de amor de Platão escraviza o homem. E Aristóteles vai dizer, amor é contentamento. Amor é você olhar para o que tem e gostar do que tem. Valorizar o que tem. Sim, é um conceito legítimo. Mas eu quero falar para você de um terceiro conceito de amor. E esse terceiro filósofo que eu vou citar agora, eu julgo mais importante dos outros dois. Esse outro filósofo que eu vou citar agora, ele traz um conceito de amor baseado no bem-estar do outro. Ele vai dizer, se você viver para fazer bem ao próximo, você vai ter descoberto o amor verdadeiro. E esse filósofo que eu estou citando agora é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nasceu no século I, lá na Palestina. Jesus Cristo. Jesus vai defender que o amor verdadeiro é quando eu me importo com o outro, é quando eu vivo altruísmo, é quando eu desejo que o outro esteja tão bem quanto eu. O apóstolo Paulo, ele vai escrever e ele vai dizer assim, uma recomendação para uma igreja. Olha, aquele que roubava, agora não roube mais. Ao invés de roubar, trabalhe. Para quê? Para que ele tenha com que socorrer o necessitado. Ele não diz assim, aquele que roubava agora trabalhe para pagar as suas contas, para comprar as suas coisas. Não, ele diz, trabalhe para que tenha com que socorrer o necessitado. E os homens de Babel, eles não pensavam como Jesus. Eles não seguiam o conceito filosófico de Jesus, de amor. Não. Eles queriam viver para eles. Eles queriam conforto para eles. Na cabeça dos homens de Babel, vamos parar aqui e vamos ser só para nós. O mundo é do tamanho do meu umbigo. O mundo tem que girar em torno de mim. Mas na cabeça de Deus, é melhor não ser, não existir, do que ser só para si mesmo. Na cabeça de Deus, aquele que quer viver só para si, que quer existir só para si, é melhor nem existir. É melhor não ser. E eu sou um pastor, congregamos numa igreja, ali em Guarará, e eu confesso que no fundo da minha alma, eu penso que uma igreja que merece existir é uma igreja que vive para a sua cidade. É uma igreja que não vive só para si, como os homens de Babel. É uma igreja que vive para onde ela está inserida. Meu amigo Sidney Xavier escreveu um livro Porque Pessoas Boas Sofrem, e de vez em quando ele está aqui comigo no Papo sobre Deus. Nesse livro ele escreveu um capítulo chamado A Igreja Emanuel. Emanuel é o nome que é atribuído a Jesus, porque Emanuel significa Deus conosco. E no livro do Sidney ele fala que a Igreja Emanuel é uma igreja que a cidade pode dizer, ela está conosco. Ela representa Jesus para nós. É uma igreja que a sociedade, aonde essa igreja está inserida, ela reconhece que Jesus existe, porque essa igreja representa Jesus para a cidade. A cidade pode dizer, Jesus está na cidade, porque essa igreja está na nossa cidade. A Igreja Emanuel é uma igreja que, através de Jesus, ela tenta diminuir a dor que o pecado causa no mundo. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Aquela que tenta diminuir a dor que o pecado tem causado no mundo. Sabe? Ela tenta amenizar as desigualdades, as injustiças da sua cidade. É uma igreja que se importa com os desprezados. É uma igreja que se importa com os excluídos. É uma igreja que se importa com aqueles que sofrem. É uma igreja que sofre pelo que a sua cidade chora. É uma igreja que sente a dor dos aflitos. É uma igreja que, aonde ela vê alguém que está sofrendo pelas injustiças da humanidade, alguém que está sofrendo pelo abandono daqueles que deveriam acolhê-la, essa igreja vai ali suprir essa necessidade. Essa é a verdadeira igreja. É uma igreja que vive individuação. Não sei se você já ouviu esse termo. É diferente de individualidade. Individualidade é eu viver sozinho no meu canto. Individuação é quando eu olho vários ao meu redor fazendo algumas coisas e eu decido fazer diferente. A verdadeira igreja de Jesus é uma igreja que, enquanto muitas igrejas vivem só para os seus cultos, ela vive para fora. Ela vive preocupada com aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus, aqueles que ainda estão sofrendo. Quando uma igreja vive só para si, Deus desce e acaba com a festa.
Deus faz igual fez com Babel. Quando Deus desceu lá e acabou com a construção da Torre de Babel, é porque aquela construção, o que aqueles homens estavam fazendo, Deus reprovava aquela comunhão, aquela construção. E Deus resolve acabar com a Torre de Babel. E eles param a obra porque eles começam a se entender. Uma igreja que não vive para a sua cidade, uma igreja que vive só para dentro de si, Deus às vezes desce e acaba com essa igreja. Deus acaba com aquela festa, exatamente como fez com Babel. Esse ajuntamento de pessoas que não vivem para o outro, mas que vivem para si, é um ajuntamento que é uma ofensa para Deus. É um ajuntamento que ofende o coração de Deus, que quer que nós vivamos uns para os outros. Jesus, com seu conceito de amor, refutando Platão, refutando Aristóteles, dizendo, não, amor não é o que eu tenho de desejo de alcançar. Amor não é o que eu sinto pelo que eu tenho. Amor é o que eu vivo para com o outro. Ele disse, olha, eu vou resumir o sentido da vida em duas coisas. Em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como você se ama. Desejar ao próximo aquilo que você deseja para você. Todo o bem que você quer que seja feito para você, Jesus disse que o sentido da vida é você desejar esse bem ao seu semelhante. E quem é o meu semelhante? É aquele que está do meu lado. É aquele que cruza comigo na rua. É aquele que Deus coloca no meu caminho para eu exercer de bondade para com Ele. Esse ajuntamento de pessoas que só pensam em si, no seu bem-estar, em favorecer o seu grupinho apenas, é um ajuntamento que Deus reprova. É um ajuntamento que é uma ofensa para Deus. E nós, seres humanos, você que está me ouvindo hoje, você ouvinte da Alternativa FM, precisa entender que nós, seres humanos, somos peregrinos aqui nessa terra. Ninguém aqui vive eternamente. Nós somos peregrinos e a gente precisa entender que essa peregrinação que a gente faz aqui na Terra, ela é muito curta. Ela dura apenas algumas décadas, para alguns que podem desfrutar de algumas décadas aqui nessa peregrinação terrena. Alguns, a peregrinação dura poucos anos, outros alcançam muitas décadas. Alguns com vigor alcançam 1 século, e é muito raro você conhecer alguém que viveu 100 anos. Mas essa peregrinação, ela é muito curta. E ela só tem sentido se for uma peregrinação no caminho certo. Às vezes eu vejo muitas pessoas vivendo uma vida sem sentido. Uma vida muito aquém do que poderiam viver, porque não estão no caminho certo. E aí você que está me ouvindo pode perguntar, mas Pastor Júnior, qual é o caminho certo? Porque tem tanta gente apontando vários caminhos. Tem tanta gente mostrando, entre aspas, muitas verdades. Qual é o caminho certo? Jesus, lá em João 14:6, ele responde essa pergunta que a gente faz. Qual é o caminho certo? Jesus diz, lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não diz assim, eu sou um caminho. Não, ele não usa um artigo indefinido. Ele diz, eu sou o caminho. Jesus é o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E aí a gente pega esse exemplo de Babel hoje. Essa confusão que aconteceu ali. Deus espalhando aquelas pessoas porque aquela comunhão Deus não aprovava. Por quê? Porque era uma comunhão para viver só para eles. Era uma comunhão que dizia não ao propósito de Deus, dizia não à vontade de Deus, e era uma comunhão para trazer benefício só para eles. Eles queriam ficar na sua zona de conforto, eles queriam ficar ali reunidos só para beneficiar eles. E Deus diz, não, essa comunhão eu não aprovo. Essa comunhão eu reprovo. E Deus desce e acaba com aquela comunhão. E aí Babel hoje é símbolo de confusão. Babel hoje significa tumulto, desentendimento, discordância entre pessoas. É exatamente o cenário que a gente vê, infelizmente, hoje na humanidade. Mas Jesus, que veio séculos depois desse episódio aqui de Gênesis 11, Jesus que veio muito tempo depois da Torre de Babel, Jesus diz, eu tenho uma vida com sentido para vocês. Uma vida com sentido é uma vida que é vivida com Ele, com Jesus. É uma vida que é vivida para Ele.
para Jesus e por Ele. É uma vida que é vivida por Ele. E como eu vivo para Jesus, em Jesus e por Jesus? Quando eu vivo pensando no meu semelhante. Quando eu entrego minha vida para Ele e olho para o coração dele e percebo que Ele se importa com aquele mendigo que está jogado na calçada. Quando Ele se importa com aqueles idosos que estão abandonados pelas suas famílias no asilo. Quando eu olho para o coração de Jesus e vejo que Ele se importa com aqueles homens que, mesmo tendo praticado crimes, estão ali vivendo a sua liberdade cerceada, num sistema carcerário falido, que não reconduz ninguém à sociedade. Eu elogio o projeto Recomeçar, da doutora Cristina, da Camila Wenzel, onde o Cisne também participa dando palestras às terças-feiras, que busca ressocializar ex-presos. Quando a gente olha para o coração de Jesus e vê que Jesus, ele tem amor por aquele homem que foi preso, por aquela mulher que foi preso, que cometeu um crime, está pagando ali pelo seu crime, mas a forma como ele é tratado, o coração de Jesus chora por ele. Se eu quero viver para Jesus, eu preciso me importar com ele. O presídio aqui de Bicas precisa ser algo que preocupa o meu coração. Sabe, se eu olho para o coração de Jesus e vejo um Jesus que se compadece por aquelas pessoas que estão enfermas no hospital, aquelas pessoas que estão acamadas ali. Eu tive, no Covid, 9 dias de internação e eu não recebi uma visita religiosa. E o meu coração, sabe, se entristeceu por isso. Eu sou um pastor, eu fazia meu devocional diariamente, mas eu percebi que durante 9 dias não houve uma visita ali. Sim, era período de Covid, mas agora não estamos mais no Covid. E o que as pessoas têm feito para se compadecer daqueles que estão no hospital, em cima de uma cama? Jesus disse em Mateus 25, eu estive preso, você não foi me visitar. Eu estive enfermo, você não foi me visitar. Eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive com fome e você não me deu alimento. E aí as pessoas perguntaram, Senhor, quando? Quando que o Senhor Jesus, Deus encarnado, o Criador do Universo, teve fome, esteve nu, esteve enfermo, esteve preso, e a gente não foi visitar o Senhor? E Ele vai responder, quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos, vocês não fizeram a mim. Quando vocês não foram ali no presídio de Bicas visitar os presos, quando vocês não deram assistência à família dos presos, que vão visitá-los toda sexta e todo sábado, quando vocês não foram ao hospital de Bicas, o São José, visitar os enfermos, dar uma palavra de esperança para eles, quando vocês não foram no asilo, Saulo de Tarso aqui de Bicas, visitar aqueles idosos que são abandonados pelas suas famílias, quando vocês não foram aos meus pequeninos, vocês não foram a mim. E Jesus vai dizer uma frase muito dura: apartem-se de mim. Apartem-se, afastem-se de mim. Mas Ele vai dizer àqueles que socorreram os necessitados: vocês me deram de comer, vocês me deram de beber, vocês me vestiram quando eu estava nu, vocês me visitaram na cadeia, vocês me visitaram nos hospitais, vocês foram me visitar quando eu estava abandonado. E eles perguntarão, Senhor, quando que a gente fez isso? E Ele vai responder amorosamente: quando vocês fizeram os meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, esse episódio da Torre de Babel mostra para nós um povo que queria viver para si. Um povo que só pensava nos seus interesses, no seu bem-estar, no seu conforto. E Deus resolve descer para acabar com a festa deles. Deus resolve acabar com essa comunhão porque Ele não aprova isso. Isso nos ensina que nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. Nós devemos ter um ajuntamento, e aí a igreja é um ajuntamento dos santos, aqueles que foram santificados por Jesus. A igreja deve ser um ajuntamento de pessoas que querem fazer o que o coração de Jesus quer fazer. Por isso, nós precisamos viver com Ele, viver para Ele e viver por Ele. E essa mensagem hoje, esse papo sobre Deus de hoje, foi para nós vermos como Deus fica indignado quando o nosso ajuntamento não é para abençoar outras pessoas. Quando o nosso ajuntamento é só para nós. Quando nós nos juntamos para fazer mal às pessoas e não fazer o bem às pessoas, Deus reprova isso. E que você, ouvinte, nessa manhã da Rádio Alternativa FM, eu, o William, todos nós que estamos aqui, possamos começar a pensar mais no que pensa Deus.
Pensar é voltar o nosso coração mais para o que está no coração de Deus. O bem ao outro, o bem ao meu semelhante. Que eu ame mais o próximo como eu amo a mim mesmo. Porque se eu amar o próximo, o próprio Jesus iguala isso ao primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Se verdadeiramente eu amo a Deus, eu amo o meu próximo e eu vou viver por ele. Essa é uma vida com sentido. Esse é o sentido do amor que Jesus estabelece para nós. Você pode escolher o sentido do amor de Platão, mas esse sentido do amor te escraviza. Esse amor de viver querendo conquistar coisas apenas escraviza o homem. O sentido de Aristóteles, não, me contento com o que eu tenho, ainda é pequeno diante do sentido do amor que Jesus estabelece para a humanidade. Pense no próximo, ame o próximo, deseje fazer bem ao próximo, porque agindo assim, você vai estar fazendo exatamente o que está no coração de Deus. E lembre-se, uma vida com sentido é uma vida vivida no caminho certo. Se queremos dar sentido à nossa peregrinação terrena, essa peregrinação precisa ser feita no caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se você, ouvinte, quer uma vida com sentido, se você quer viver uma vida que vale a pena, uma vida que vai gerar plenitude no teu coração, que vai fazer você se sentir pleno, ou seja, a minha existência vai trazer alegria à minha vida. Os dias que eu vivo aqui nessa terra vão gerar paz no meu coração. Eu quero orar por você. Se você deseja ver uma vida com sentido, Jesus está disponível para entrar no teu coração, entrar na sua vida e fazer você viver uma vida relevante. Fazer você viver uma vida que vai gerar uma paz. E essa paz, ela vai além do nosso entendimento. Essa paz que Jesus coloca na vida daqueles que decidem viver para Ele, por Ele, com Ele, é uma paz que a gente não consegue explicar. Eu, com meu conhecimento teológico, não consigo explicar essa paz que Jesus coloca no nosso coração. Eu não consigo nem explicar o amor que Deus sente por nós, mas eu sei que Ele é real. Eu posso te dizer que eu sinto esse amor, eu sinto essa paz, porque um dia eu entreguei minha vida para Jesus. E depois que eu entreguei minha vida para Jesus, hoje eu passo para fazer bem ao meu próximo. E isso não me torna melhor do que ninguém, pelo contrário. Eu encaro isso como uma obrigação existencial. O ser humano que quer fazer a sua vida fazer sentido, ele precisa viver para o seu próximo. Ele precisa viver para o outro. E fazendo isso, nós estaremos alegrando o coração de Deus, ao sermos pessoas como pessoas têm que ser. Ao fazermos parte da humanidade como seres humanos aos olhos de Deus tem que ser. Se você hoje, ao ouvir essa nossa conversa, esse nosso papo sobre Deus, deseja viver não só para si, mas viver para o outro, eu quero te convidar a você abrir o seu coração para Jesus governar nele. Eu quero te convidar a você entregar o seu caminho ao Senhor. Entregar a sua peregrinação ao Senhor. Entenda, nós somos peregrinos nessa terra. A gente nasce, cresce, vive e morre. E o que dá sentido a essa vida passageira é a gente literalmente viver como Deus gostaria que vivêssemos. Em primeiro lugar, nele. Em segundo lugar, correspondendo às expectativas dele para nós como seres humanos. Eu quero orar por você, onde você estiver. Não importa se você está no comércio, se você está aí, dona de casa, nos afazeres domésticos. Aonde você estiver, se você estiver fazendo um Cooper, pedalando e ouvindo a Rádio Alternativa FM nessa manhã, eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você, que ao ouvir esse nosso papo, se inclinou para o que o Espírito Santo disse ao teu coração. Aonde você estiver, conecte-se agora com Deus e vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por esse ouvinte que está com a gente nessa manhã, em mais um papo sobre Deus. Esse ouvinte que está com a gente desde o início, ou pegou pela metade esse programa, mas que conseguiu ouvir pelo menos uma frase, e o teu Espírito Santo tocou nele. E ele decidiu fazer uma decisão para ter uma vida com sentido nessa terra, para viver uma vida relevante. E ele ouviu que uma vida relevante é uma vida que é vivida no Senhor. Uma vida relevante é uma vida que é vivida diante do que Deus quer para nós.
Deus, esse ouvinte que talvez, ao fazer uma análise da sua vida, percebeu que tem vivido só para si, só para os próprios seus, tem vivido só com o desejo de conquistar coisas, e tem gastado toda a sua energia em busca da conquista, do conforto, do bem-estar. Mas hoje o Senhor tocou o coração dele e ele quer passar a viver para além de si. Ele quer passar a viver também para o seu próximo, para o seu semelhante, para pessoas fora da sua família. Ah, Deus, o Senhor conhece as intenções do coração. O Senhor conhece, Deus, como o coração das pessoas estão sedentas por Ti. E eu te peço, Deus, nessa manhã, vai ao encontro desse coração. Vai ao encontro dessa pessoa que nesse momento está inclinada para entregar a sua vida a Ti, para passar a viver no caminho certo, para passar a viver em Ti. Deus, existe uma mentira que tem corrido pelo mundo, que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso é uma grande enganação, porque não há outro caminho a não ser Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O próprio Senhor Jesus disse isso. E eu quero nessa manhã, Deus, pedir que essa pessoa que está nos ouvindo, ela possa entrar nesse caminho, ela possa passar a ter uma vida em Cristo, porque estando em Cristo, São Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essas pessoas que decidirem estar no caminho verdadeiro, ou seja, em Cristo Jesus, elas podem viver uma nova história. Elas podem viver uma nova vida, onde o passado de egoísmo, o passado de vontade de viver só para si, vai ser apagado e uma nova história será escrita na vida dessa pessoa. Eu quero entregar, ó Deus, nas Tuas mãos, todos aqueles que têm desejo de ser relevante nessa vida, vivendo para o outro. Toda igreja que quer ser relevante na sua cidade, vivendo para fora dos seus muros, vivendo para fora das suas portas, sendo sal fora do saleiro, a todas essas pessoas eu coloco nas Tuas mãos nessa manhã, que possam ter um encontro verdadeiro contigo. Seja pessoa, seja ajuntamentos, seja igreja, que possam se encontrar contigo para viver uma vida relevante, uma vida vivida para fora de si. Eu coloco nas Tuas mãos essas pessoas nessa manhã e eu oro, Senhor, no Teu nome. Amém. Amém. Ouvinte da Alternativa FM, daqui a 15 dias nós estaremos em mais um papo sobre Deus. Daqui a 15 dias nós estaremos conversando sobre mais um episódio da Bíblia Sagrada, onde a intenção é mostrar o amor de Deus, mostrar como a Bíblia nos apresenta Deus que graciosamente quer alcançar a todos os seres humanos. O desejo de Deus é que todos se salvem. E nós vamos estar aqui quinzenalmente, batendo esse papo sobre Deus, para que você, ouvinte, possa conhecê-lo cada vez mais, possa se aproximar dele através do conhecimento dele. Eu te convido para daqui a 15 dias nós estarmos juntos para mais um papo sobre Deus. William, obrigado por mais essa oportunidade. Feliz mais uma vez de estar aqui junto com você, junto com esses ouvintes maravilhosos. Valeu, pastor, eu que agradeço a vida. Daqui a 15 dias você estará de volta com mais aí mensagem de reflexão para todos nós, para que a gente possa estar bem espiritualmente. Eu te agradeço mais uma vez e as suas despedidas. Ouvinte da Alternativa FM, prazerzaço estar com você nessa manhã. Você é o motivo de nós estarmos aqui. Essas portas foram abertas para a gente e o nosso coração se alegra em poder compartilhar com você um pouquinho do conhecimento que nós temos sobre Deus. Deus te abençoe. Tenha uma semana na presença de Deus. Valeu.